dia, pessoal! Bom dia! Mais um Café com Letícia. Bom Alô, bom dia, professor Paulo dia! Hermano! Foi aniversário do professor Paulo Hermano na sexta-feira. Ah, Parabéns, atrasado. E aí, sua homenagem, caneca nova com estrelinhas, ó. Coragem, gratidão, nossa, fé e eu ainda café. estou com Para essa que eu você de gosto presente. tanto. Mas é porque eu não trouxe a minha, né? Eu dei uma fugida para um casamento. Então, eu estou fazendo aqui direto de onde? De onde? Da Bahia, Olha, novamente. Estamos aqui em Arraial da Ajuda. É isso aí, vim para um casamento. Aí comprei uma caneca em homenagem ao professor Hermano. maravilha. Aí, ó. Coragem, Muito, gratidão, fé e café. Aí, muito ó. bom, minha querida. É isso aí, hein? E hoje nós temos um tema tão interessante para tratar, hein, professora? E tá ligado, Temos mesmo. porque Muito às vezes é legal. comum, né, a gente ficar recebendo perguntas do leigo, ou mesmo das pessoas que já são versadas em direito, perguntas que parecem ser muito complexas, mas estão ligadas a um conceito simples que às vezes a gente esquece, né? Por exemplo, eu li que um cachorrinho recebeu herança. Na minha cidade tem imóveis que estão registrados em nome de um santo. Se o nascituro ele não chegar a nascer, né? Se ele for natimorto, será que a mãe dele vai herdar alguma coisa que ele já tinha potencialmente a possibilidade de ser herdeiro? Perguntas que estão relacionadas com um tema simples, né, que é a legitimação sucessória, não é? É isso aí. Não, e no nosso grupo, gente, nós temos o grupo de WhatsApp dos nossos mentorados. É todo Todo dia que tem pergunta dia. disso, não é, Paulo? Todo dia. E às vezes eles ficam assim, indóceis. A gente responde, não, aqui no Brasil é assim, assim. Aí o povo, mas não é possível. Como assim? Como é que pode? Aí a gente fala, não, é porque tá lá no artigo tal. Então, assim, essa questão do cônjuge, do companheiro, principalmente, ainda tem muita dúvida, né? Porque tem aquela primeira questão. Mas eu vou deixar o Paulo falar, gente. Que o Paulo, Ah, ele, como eu já disse para vocês, o Paulo é o nosso poeta das letras e do direito, entendeu? Ele é o nosso poeta. E ele fala lindamente dessas questões controversas, então acho que ele vai conseguir trazer para vocês esses esclarecimentos, né? O povo fala assim, não, mas é cônjuge, casado na comunhão parcial, e esse bem era particular. Ô, gente, gente, como é que faz? E aí, ele herda ou ele não herda? Ele meia ou ele não meia? Como é que funciona? O Brasil é um pouco complicado. Você sabe que em Portugal não é assim, né, Paulo? Quando eu fui fazer o curso lá, o professor também não entendia, não. A gente tem que falar assim, não, professor, aqui tudo a ver, regime de bens tem a pois ver é, com ordem sucessória. A pois gente é. tem que entender tudo, E né? aqui o direito de Voltando para família ele é você. muito, mas muito conectado no direito sucessório. Na verdade, as mudanças que acontecem no direito de família impactam profundamente o direito das sucessões, não é? Mas olha, essa questão que ela parece simples, parece até uma anedota, né? Alguém quer deixar patrimônio para o seu cãozinho, para o seu gatinho. Se a gente procurar na internet, nós vamos encontrar até um ranking de animais milionários, sabia? Ani- Ah, Animais sabia, lá da sabia. Inglaterra, França. Tem muito artista dos Estados Unidos que fazem testamentos deixando bens para os seus pets, né? E aí as pessoas perguntam, mas pode isso aqui no Brasil, se eu quiser fazer? Eu adoro muito mais meu cachorro do que o meu primo. E eu não tenho descendente, nem ascendente, nem cônjuge, eu quero deixar para o meu cachorro. Posso deixar? Tem até uma senhora milionária lá do Pois Rio de é. Janeiro que ela chegou a fazer um testamento desse. E isso ganhou a mídia alguns anos atrás, né? Hoje a gente está conectado com a ideia da legitimação sucessória, né? Que antigamente era tratada pelo legislador de 1916 como capacidade sucessória. O legislador de 2002 ele mudou essa terminologia, hoje ele chama de vocação hereditária ou legitimação sucessória, e é muito mais adequado, né? Porque capacidade, a gente está sempre lembrando daquelas ideias lá da capacidade de fato, capacidade de direito. E isso não é exatamente a ideia da capacidade quando a gente fala da aptidão para herdar, né? A legitimação sucessória ela é basicamente isso. Ela é aptidão para ser herdeiro. E essa aptidão no nosso sistema, que é o sistema romano-germânico, né,
ela exige dois requisitos mínimos. Primeiro, personalidade e depois vínculo com o autor da herança, né? O vínculo, ele pode ser legal, né? Ele pode derivar da lei, e aí a gente diz sucessão legítima, sucessão que está no código, sucessão que vem da lei, ou a gente fala no vínculo pela vontade, que é aquele vínculo criado pelo testamento. Mas, de qualquer forma, precisa ter o vínculo, né? Se for pelo testamento, aí já vai ter a sucessão testamentária, né? Não podemos esquecer que tem também aquela sucessão que é complexa, que é mista. O indivíduo fez um testamento, não alcançou a totalidade dos seus bens, aí parte vai ser regulada pela lei, sucessão legítima, e parte pela vontade de sucessão testamentária, né? Mas, afora esse item, o Isso. outro é personalidade. A gente precisa da personalidade. Somente as pessoas podem sustentar titularidade imobiliária ou titularidade de qualquer bem, de qualquer patrimônio no nosso sistema. Existem outros sistemas, principalmente os saxônicos, os anglo-saxônicos, que admitem entes não personalizados que possam ter patrimônio, né? Existia, né, em 2015 saiu uma lista dos animais mais ricos do mundo, e lá estava um cachorro que tinha 350 milhões de euros. Nossa, é mais dinheiro o rendimento mensal da professora Letícia na poupança dela. É, Com certeza. é muito dinheiro. Cada Muito um. bom. Então, no nosso É. sistema, essa questão é muito fácil de resolver, né? Aqui não é possível você deixar patrimônio diretamente para os pets. Mas tem um meio de favorecer os pets para depois do óbito. Não tem? Qual seria? Como é que você pode proteger? Porque é engraçado, tem alguns pets que vivem muito. Eu tenho um amigo que tem uma arara. A arara vive muito, gente. Vocês sabiam? É quase igual. Que a arara e a tartaruga, né? Vivem muito. E aí ele falou comigo: provavelmente ela vai viver mais do que eu. Aí eu falei assim: ué, então você tem que pensar na legitimação sucessória. Não, não é legislação sucessória, mas qual a solução que ele teria para que, né, a arara dele tivesse amparo depois que Muito ele se bem. for? Olha, Explica para toda nós, Paulo. pessoa que tem patrimônio, ela tem uma parte do patrimônio dela que ela pode dispor do jeito que ela quiser. É aquela divisão clássica que a gente faz entre parte legítima e parte disponível. Na parte disponível, você pode deixar esses bens para qualquer pessoa, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, mas pessoa, e pode estabelecer um encargo para essa pessoa. Olha, eu estou te deixando esse dinheirinho aqui, eu vou te deixar aqui 10 milhões. Mas você tem que cuidar desses 50 cães que eu guardo aqui, e tem que dar massagem todo dia, e tem que a alimentação dele tem que ter um chefe francês para vir fazer a alimentação dele, tem que passear com eles todo dia. Então, você pode, por via oblíqua, né, criando um encargo dentro de um legado, ou mesmo dentro da instituição de um herdeiro, desde que não extrapole os limites da parte disponível, você pode deixar para que essa pessoa cuide do seu pet, cuide dos seus pets. Aí pronto, você resolve pela via oblíqua. Naturalmente que havendo o óbito do pet, o patrimônio fica com aquele que foi legatário, né? Porque não se transmite nada para o pet, né? O pet vai ter apenas o acesso ao benefício que aquela pessoa terá que cumprir, só pena de perder esse favorecimento, perder esse benefício, né? Perfeito. É isso aí. Então tem jeito, viu? No Brasil tem jeito, mas você tem que deixar para uma pessoa de confiança e colocar lá o encargo. E quem é que fiscaliza essa pessoa, Paulo? Tem que colocar alguém para fiscalizar, para ver se está fazendo Exatamente. direito, Tá né? aí Porque senão. uma questão interessante, porque a fiscalização ela não vai caber ao poder público, né? Não vai caber ao Ministério Público, é uma questão Não. privada, uma questão eminentemente privada. Então, convém fazer o que você está dizendo. Sabe aquela figura do inventariante, né? Não, do inventariante não, do Sim. testamenteiro? Isso, o Testamenteiro? testamenteiro pode ter essa Tem. função. Olha, testamenteiro, eu Pode. quero que você fiscalize
eu não quero que ele faça mal para os meus pets. Se ele fizer, se ele descumprir o que eu estou determinando, então, por favor, denuncie isso e reverta esse benefício que eu fiz para ele, porque ele não está atendendo o motivo central, que é cuidar dos meus pets. Isso. Perfeito. Muito Perfeito. bem. Resolvido o problema. Vou avisar para o meu amigo que tem arara. Ô, professora, agora tem uma questão que sempre desperta para a gente, porque aqui no Brasil nós não temos pets que possam ser titulares de patrimônio, ok. Mas aqui nós temos algo, principalmente no interior, em que entes despersonalizados acabam possuindo imóveis registrados no seu nome. Gente do céu, aqui em Belo Horizonte nunca vi, gente. Mas o Paulo falou que lá em Montes Claros tem. Olha, não O é só que que é, Paulo? não. Explica para mim. Nem vou falar daqui por hora. Eu vou falar primeiro de Juazeiro, que é uma informação, que é uma notícia que já esteve até, acho que no Fantástico, já falaram disso. O padre Cícero, Padim Cício, sabe? Ele acumulou algum patrimônio ao longo da vida, né? Ele tinha era meio ambígua essa figura, ele tinha um patrimônio respeitável e ele legou 2 terrenos que ele tinha, um para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e outro para São Miguel. E esses bens foram registrados em nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Miguel. Aqui em Montes Claros, nós conseguimos tirar certidão de alguns bairros. Aqui tem um bairro que parte dele ainda está em nome de São Norberto, tem um que está em nome de Nossa Senhora do Bonfim. Bocaiúva, que é perto aqui de Montes Claros, o centro dela e boa parte dessa área nobre está em nome do Nosso Senhor do Bonfim. Mirabela, Gente do que céu. também é próximo daqui, também está registrada em número, e é registrada mesmo. Mas, naturalmente, que não são registros novos, né? São registros muito anteriores à Lei 6.015, e eu acho que até um temor reverencial, uma influência poderosa da igreja, acabava nublando um pouco a ideia do registrador. Ele falava, é melhor eu registrar isso, senão o meu caminho será as profundezas. Então... Mas tem isso mesmo, né? Antigamente, ainda por cima, que as coisas, né? A igreja era muito poderosa, então essas coisas, e o temor também, né? Vou para o inferno, se eu fiz a promessa de fazer essa doação para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, se eu não fizer, eu vou para o inferno, aquela coisa, né? Então tinha Pois isso é. mesmo. E A aí? origem disso, né? Alguns historiadores dizem, ela está muito conectada com... O Dan tá dando Não, pitaco aqui, ó. Você viu o que Dan ele Osso diz? aqui, ó? Dando pitaco? É, mas a gente vai chegar lá, Dan. Segura aí a Eu não ansiedade. vi, A gente não, vai mas vai chegar chegar lá, lá. você me lembra, né? Tudo bem. Gente, Ah, já. as pessoas faziam promessas, né? Você sabe que há algumas décadas atrás, né, a mulher estava pronta para se casar logo na primeira regra, né? 13 anos, 14 anos e tal. Se passasse muito disso, ela acaba aquela mulher que estava encalhada, né? Desculpa a expressão. Então fazia essa promessa, se essa minha filha se casar aos 30 anos, eu vou dar para... qual é o santo casamenteiro? O Santo Antônio. Eu vou dar para Santo Antônio metade dessa fazenda. E aí o milagre acontecia e ele tinha que cumprir. Então ele transmitia essa É. propriedade, né? Dizem, né, uma estatística inoficiosa, né, não oficial, que os santos que têm mais patrimônio é Santo Antônio e São Judas, por conta das causas impossíveis, né? O santo das causas impossíveis. Pois é, mas o fato, professora, é que existe no nosso sistema registral, propriedades registradas efetivamente em nome dos santos. E você consegue, inclusive, tirar uma certidão para fazer a prova disso, né? E como é que o Pois santo é, vai menina, é transmitir a difícil, propriedade? santo. Paulo, me explica. Olha, isso chegou ao STJ, sabia? Os Sabia? Pois é, o Dan já estava dando Pois pitaco é, eu aqui. tenho E até, eu aí, como é que separei aqui resolveu? uma emenda de 2015, foi 2015 mesmo. O STJ, chegando essa questão lá, ele entendeu que a doação feita, no caso aqui, era uma doação feita a São Sebastião. A doação feita
a São Sebastião, ela seria entendida como feita a mitra diocesana, né? Que é uma representante da Ah, diocese, né? Que é a pessoa jurídica da Igreja Católica, né? Os santos, eles pertencem à Igreja Católica, que se arvora a, a representante da divindade. Então, caberia à Igreja Católica esse patrimônio. Isso tem funcionado bem. Eu confesso para você que é uma atecnia nessa questão, mas tem funcionado bem. Do ponto de vista prático, é perfeito. Aqui nós temos solucionado isso desse modo, né? Patrimônio em nome do santo é da mitra diocesana, e a mitra diocesana pode fazer o que quiser, pode doar para quem ela quiser, pode admitir lá quem pleiteia os campeão, manda citar a mitra, não manda citar o santo, né? o santo. Você viu a pergunta aqui, né? Interessante, como é que vai fazer os campeão em face do santo? Aí não é em face do santo, não, gente, pode ficar tranquilo. Vai ser em face da mitra Exatamente. diocesana, E, né? inclusive, que Que é uma pessoa jurídica, né, Paulo? A é Igreja uma pessoa Católica, jurídica. ela é uma pessoa jurídica, gente. A gente tem que pensar isso. Aqui no Brasil funciona porque a Igreja Católica é uma pessoa jurídica. Então, ela pode figurar no polo passivo Exatamente, de é um uma uso pessoa campeão, jurídica, então ela tem né? personalidade, ela é capaz de sustentar as titularidades, né? Isso. E se resolve assim, né? É uma coisa, é uma saída, eventualmente até uma saída brasileira, né? Mas uma saída que resolve, seria dramático, né? Seria um problemão se não tivesse essa saída. Pronto, resolve-se. E como é algo Isso. que emerge já de um tribunal superior, então nós não temos lá muita dificuldade com isso, né? A gente, isso funciona bacana. Funciona direitinho. Então, tanto para poder suceder, a gente pode deixar no caso aqui do santo, né? Se quiser deixar para o santo, já pode deixar de É, uma vez para a igreja, que é a mesma coisa, né? Hoje em dia, eu acho que deixar para o santo não eu acho que seria não. Eu admitido. acho Você que acha hoje que em dia seria não ou teria não? como registrar em nome do santo. Nós temos Pois é. lá a especialidade subjetiva, né? Como é que não vão qualificar o santo? Não dá. Pois é. Não ia ter jeito. Isso é coisa das antigas, gente. Mas o STJ já achou a solução, então Exatamente. É vamos tocar. uma saída. Funciona muito bem essa saída, eu gosto dela. E olha, você não conhece isso aí em Belo Horizonte, porque você é uma moça da capital. Mas se você sair para o interior, você vai encontrar muito disso. E não digo nem interior de Minas apenas, no interior Ah, do legal. país, assim, ó. Nordeste principalmente, tem muita coisa nesse caminho, sabe? E eu acho que era uma coisa tão comum para existir tantas, né? Era algo que devia se admitir, até mesmo doutrinariamente na época, né? Não tenho elementos para dizer isso com certeza, mas dado a quantidade que tem, me parecia até defensável. Não sei se uma mistura do direito canônico com o direito civil, porque a igreja dominou muito a interpretação do direito, né, no Brasil. O direito canônico é uma das nossas grandes influências, né? Uma das três grandes influências é o direito romano, o direito canônico e o direito germânico. O direito canônico, então, é poderosíssimo entre nós. Isso mesmo. Isso. Mas e aí? Super. Já que a gente está falando E essas aí? possibilidades que existem e que têm essas soluções, nós temos também que lembrar quais são os legitimados, né? Existem legitimados, obviamente, né? Eles estão descritos lá na norma, né? Por exemplo, quem é que está legitimado? Primeiro deles, obviamente, é aquela pessoa que tem um vínculo com o autor da herança, né? Vínculo parental, vínculo familiar ou vínculo testamentário, coexistiu com o autor da herança e sobreviveu a ele. Todos nós que eventualmente tivemos algum parente falecido, né? Essas pessoas, então são os nascidos até a abertura da sucessão, né? Nasceram, coexistiram, sobreviveram ao autor da herança. Mas pode também o nascituro, não é? Quem é o nascituro? É uma pessoa que não Pode. nasceu ainda. Olha que eu já estou chamando de pessoa, e você já acaba enviesando qual é a teoria do nascituro que a gente admite, né? Mas é uma pessoa que não nasceu, ela está lá no invólucro materno, está protegido do mundo ainda no ventre da mãe dele. Mas ele já tem proteção, né?
Embora haja Isso. até uma expressão que possa levar a uma conclusão equivocada, lá no início do Código Civil, está dizendo que a personalidade começa com o nascimento com vida. Mas depois tem uma vírgulazinha dizendo que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. E dentro dos direitos do nascituro estão, inclusive, os direitos sucessórios. Né? O nascituro já é um herdeiro, né? Vamos considerar uma coisa que algo parecido aconteceu aqui na minha cidade e eu florei um pouquinho e conto na graduação. Aqui, Conta para nós. Adoro os casos do Paulo aqui Vamos, nós gente. tínhamos Vamos ver o caso. um senhor já com uma idade bem avançada, mas um indivíduo pão duro, um indivíduo. Ele acumulava muito patrimônio, ele tinha uma expertise que ele adquiria patrimônio imobiliário comercial. Então ele acabava locando muita coisa, tinha uma renda muito grande, um patrimônio muito grande, uma renda muito grande, e não gostava de gastar com nada. Né? Aí ele chega lá aos seus 70 anos de idade, né? Até as roupas que ele usava eram roupas velhas, você passando por ele na rua, você supunha que ele era um andarilho. Esse indivíduo que nunca quis gastar com nada, ele precisou se valer de um hospital, um problema médico. Lá ele conheceu uma moça novinha, abaixo dos 30 anos, que cuidou dele lá e tal. O tempo que ele ficou no hospital, afeiçoou-se com ela e depois que saiu do hospital, ela continua a visitá-lo, dar atenção, carinho e tal. E aí aconteceu que eles começaram a namorar. É, Ó, ele já tinha quantos anos ele tinha? passado dos 70, mais ou menos. 70, Tá, ela tá estava novo ainda. abaixo dos 30. É. E aí, você É. sabe que hoje em dia não tem mais aquele negócio. A virilidade já está resolvida com o diamante azul, né? Tem, aquilo ali já resolveu o problema. Pois é. Isso. Aí, esse moço, eles namoravam e tal. E em certa ocasião, ele acabou falecendo com ela. A notícia que corre é que ele faleceu durante o coito. Não sei o que é isso. Meu Deus do céu. Pois é. Faleceu feliz, faleceu. Não, eu tava feliz quando E morreu, essa moça então. ficou grávida. Né? Ele reuniu as últimas energias que ele tinha, a sementinha foi plantada e pronto, ela estava grávida. Esse moço não tinha descendente, não tinha ascendente, não tinha cônjuge, naturalmente. Essa moça era uma namorada que ele tinha, mas ele tinha alguns colaterais, não eram nem irmãos, não, os colaterais mais distantes. Né? E tinha um nascituro. A herança pertence ao nascituro. Né? Pois é, todos Isso os aí. milhões que ele juntou ao longo da vida, tá lá naquela criança. Então, imaginou a preciosidade, o tanto que você tem que proteger aquela criança? Né? Pois é. Cuidar muito bem. A gente sempre cuida bem de nascituro, né, gente? Eu lembro que eu ficava desesperada, eu queria toda hora fazer ultrassom, Paulo. Será que ela tá boa? Será que tá bem? Ou ela tá quietinha hoje? Ai, não sei o quê. Então, a ideia é essa. O dela devia ser mais ainda a preocupação, né? Porque não tinha outra chance. Não tinha Pois outra é. chance, era a única chance. E houve um problema com isso, né? E aí eu não gostaria nem de contar no final da história, mas haviam duas possibilidades, né? Ou a criança nasce e ainda que sobreviva poucos segundos que fosse, mas uma vez nascida, né, uma vez desentranhada da mãe dela, tendo vida autônoma, independente do tempo ou da qualidade de vida, essa condição suspensiva se Herda. resolveria, ela herdaria e com o óbito dela passaria para a herdeira dela, que no caso seria a ascendente viva, né, que seria a mãe. A outra possibilidade triste é se ela não sobrevivesse ao nascimento, ou não nascesse, né, fosse um natimorto. Isso serve para a gente exemplificar essa questão, né? Assim, a questão da personalidade no nosso sistema, nós adotamos uma teoria natalista, desculpa, uma teoria concepcionista, né? A natalista seria aquela que a personalidade somente começa com o nascimento.
O nosso sistema não é assim, apesar da dicção do artigo 2º do Código Civil, porque nós temos a garantia dos direitos potenciais, né? Mas são direitos que ficam represados para que haja um nascimento. Então nós reconhecemos a personalidade antes do nascimento, mas ela está submetida a essa condição que é nascer com vida. Nascendo com vida e pronto, o que estava represado Isso. alcança a criança, né? E se infeliz... Posso falar uma coisinha rápida? Porque a gente que é registrador civil gosta de explicar isso. Gente, se nasceu com vida, a gente faz primeiro o registro de nascimento, né? Mesmo que ela venha, nasceu, respirou e morreu, a gente tem que fazer 2 registros. Um de nascimento e outro de óbito. E isso aí é importante para o caso que o Paulo está falando, porque vai que a criança nasceu, respirou, né? Herdou, respirou, herdou. E aí veio a falecer logo em seguida, mesmo que seja minutos, né? Veio a falecer logo em seguida. Então, nós fazemos os 2 registros, nascimento e óbito. Já se o feto é expulso sem vida já do ventre materno, nós fazemos só o registro de óbito. A gente faz só o registro de óbito, é o natimorto, né? Tá bom? E aí, às vezes, o povo confunde isso. Tem jeito de fazer CPF para natimorto, gente? Não tem. Não tem. Mas tem uma norma aí que diz que a gente tinha que fazer CPF para natimorto. Paulo, não tem jeito. Ele nunca viveu, ele só já foi expulso sem vida, né? Então, o que a gente pode fazer CPF, a gente tem que fazer CPF, é para quem nasceu, respirou e depois morreu. Esse sim, tá bom? Só para esclarecer aqui, e é sempre gostoso falar de registro Em civil, né? Que o tudo, registro em civil tudo. tá em tudo, né? Tudo que a É gente mexe tem o verdade. registro civil lá. Essa proteção da Isso vida e do patrimônio, do nascituro, né, não é só isso. A gente está falando aqui de questão do patrimônio porque o viés é mais sucessório, patrimonial. Tal. Mas o nascituro ele já protagoniza a relação de parentesco. Não é? Inclusive, em razão da relação de parentesco, já tem direito a alimentos. Ele já, ele já sofre se houver, alimentos, sim. ele já tem direito à indenização por danos morais. Né? Então são questões todas que já tocam o nascituro, né? Mas você tem... E só sobre o nascituro, que você estava falando, a gente, agora no tabelionato de notas, né, isso foi alterado no CPC, não foi, Paulo? Colocaram lá que a gente não poderia fazer ainda o Isso, divórcio, né, na hipótese de isso. ter um nascituro. Por quê? Porque teria que tratar das questões referentes ao nascituro no divórcio. Olha que interessante, né? Apesar de que eu sempre sou muito crítica disso, eu acho que a gente vai avançar, porque a gente consegue tratar das questões do nascituro, mesmo que a gente devesse submeter ao Ministério Público, talvez a minuta, qual que é o problema de lavrar um divórcio com o nascituro, né? Submete ao Ministério Público, o Ministério Público fala que está ok, a gente daria continuidade no divórcio. Mas em alguns estados a coisa está começando a andar, quem sabe uma hora dessa a gente consegue trazer Isso. também isso Tudo para está nós, né, Paulo? relacionado com a Vamos ver. proteção, né? A proteção do nascituro. Mas... ah, Oh, uma pergunta interessante, Paulo, antes de você seguir para frente. Olha, Flávia, por que fazer CPF do bebê que morreu logo após o olha, nascimento? ele Vou é deixar o Paulo pessoa. explicar. Né? Ele tem um direito à personalidade, a existirem documentos, né? Ele já possuir documentos. Ele tem direito ao registro civil de nascimento. E hoje em dia o registro civil de nascimento já traz consigo o CPF. Né? Então ele já tem esse direito, faz parte do direito da personalidade desse nascituro. E até para a gente qualificar ele nessa sucessão, porque o que vai acontecer? Se ele herdou, ele nasceu, respirou, morreu, né? O pai dele já tinha morrido. Ele estava lá sob a condição suspensiva, né? De nascer com vida. Nasceu com vida. Nasceu com vida, herdou. Então a gente faz o CPF, porque depois, na hora de fazer o inventário, a gente vai ter que qualificar aquela pessoinha que viveu poucos minutos, mas que com isso ela herdou e depois ela transmitiu a herança. Pois Olha é. que Então, no interessante, legal resumo, no demais, né? caso da moça lá, da enfermeira e do velhinho, se a criança nasce, pronto, recebeu o patrimônio, tomara que viva e tenha uma vida longa e saudável. Se eventualmente ela Isso. não sobrevive depois do parto ter acontecido e vem a falecer em seguida, ela já recebeu, foi pessoa, já teve certidão de nascimento, já teve CPF, já é autora da herança, aí o patrimônio que era do velhinho passou para o filho dele, aí passa para a mãe. Se for natimorto, a mãe não tem nada, vai para os colaterais do velhinho falecido, o velhinho rico que faleceu. Ou
se eventualmente não forem encontrados esses colaterais, vai para o poder público, que é pior. É a tal da herança jacente, que vira vacante e vai para o poder público. Né? Nós temos isso. Muito bom. O outro legitimado, né? Nós já falamos do nascido, do nascituro. Gente, a prole eventual. Lembra da prole eventual? O indivíduo, ele quer deixar patrimônio para alguém que não nasceu e nem é nascituro ainda. Ele se refere a essa pessoa através de outra pessoa. Assim, é possível deixar patrimônio para o filho do seu irmão. O seu irmão existe, o filho dele, que seria o seu sobrinho, não existe ainda. Mas você já pode deixar patrimônio para ele. Deixo para o primeiro filho do meu irmão, ou deixo para os filhos do meu irmão que nascerem no espaço de tempo de 2 anos ou mais, né? Determinado patrimônio. Essa é a tal da prole eventual. Você deixar patrimônio para os filhos de alguém que podem existir ou podem não existir. A lei traz até algumas condicionantes, né, alguns limitadores de tempo em relação a isso. Esse herdeiro esperado, ele precisa ser concebido, não nascido, né, ele precisa ser concebido até pelo menos 2 anos depois da abertura da sucessão. Né? E aí surgiu uma questão de alguns grupos atrás, se não fosse concebido, embora a literalidade da norma fale em concepção, se poderia ser o herdeiro adotado. Ele não concebeu, né? Ele não participou da façanha genética para nascer a criança, mas ela adotou essa criança, ou pelo menos dentro do prazo ele iniciou o procedimento para adoção. Poderia ser? Poderia ser. Pois é. Boa questão. E aí? Como é que Pois tem é. tratado disso os Não, tribunais? essa Ou não questão eu chegou diria que ainda ela aos está tribunais? relativamente pacífica, até pela interpretação sem esforço que a gente faz do dispositivo constitucional da isonomia entre os filhos. Né? Não há possibilidade de diferença de tratamento dos filhos em razão da sua origem. Ou seja, a origem não há, a origem é genética, a Não origem há. é inventada. Né? Eu tenho um livro sobre adoção que eu disse que o filho adotado é o filho que alguém inventou. Né? Alguém inventou para ele. Se você inventa o filho, pronto. Né? Esse filho ele é tão bom quanto o filho consanguíneo. Né? Tão bom quanto o outro. Pois não. Exatamente. Posso contar um caso? Eu recebi uma pergunta lá no. O pessoal me manda as perguntinhas aqui no Instagram, né? Aí, olha só a pergunta. Porque meu pai brigou com a gente e só porque ele ficou bravo com a gente, ele foi lá e registrou o filho de outra pessoa. E agora, como é que fica? Esse filho não é dele. Aí eu falei, olha, meu filho, não entra nisso não. Se ele falou que é, fica sendo, entendeu? Porque aqui no Brasil, gente, eu sei que a adoção brasileira não é o caminho, tá, pessoal? O caminho é fazer a adoção tudo certo. Mas, infelizmente, eu sei que acontece que muitas vezes vão lá a pessoa e registram no seu nome. O que o STJ já disse? Registrou, criou vínculo, ficou sendo pai. Ficou sendo pai, não tem jeito de voltar atrás. É diferente daquela situação em que a pessoa está enganada, né, Paulo? Se a pessoa está enganada, né, aí pode ser, né, não criou vínculo, olhou lá, esse menino é meu, entra lá na justiça, pode ser que ela consiga reverter essa situação, se agir de imediato, assim, digamos, né, tem que ser rápido. Agora, essa pessoa que escolheu ter aquele filho como seu, de algum modo, seja por adoção, seja por paternidade socioafetiva e tal, não tem jeito de voltar atrás, viu, gente? Isso. É irreversível, né, Paulo? E a pessoa é filha do mesmo jeito. É filho é filho. Não entra nessa briga, não, que a briga é Exatamente. ruim. E Briga é ruim. depois tem aquela questão, né? É tanto mais complicado para o herdeiro, né? Falece o pai, ele quer discutir a paternidade que o pai estabeleceu com alguém que não era filho dele. A ação negatória de paternidade ela é uma ação personalíssima. Quem pode entrar é o pai. Quando é que o herdeiro pode continuar a ação? Quando o pai tiver iniciado em vida e faleceu no curso da ação. Mas fora disso, principiar a ação aí já não dá, né? Aí você tem toda a razão quando diz para ela não mexe nisso, não. Não convém mexer com isso. Muito bom. Então, olha, além dos legitimados, né? Nascido, nascituro, prole eventual, temos ainda as pessoas
jurídicas, né? Você pode deixar patrimônio para uma pessoa jurídica, né? Pode deixar patrimônio para uma creche, para uma igreja, mas pode deixar patrimônio para o seu banco, para o supermercado, né? Para a faculdade. Quer dizer, qualquer pessoa jurídica pode ser. Ela tem legitimação passiva, né, para ser herdeiro ou para ser legatário, né? Você pode incluir uma pessoa jurídica para disputar os bens junto com os outros herdeiros, né? Não há restrições em relação a isso. E um tipo de pessoa jurídica muito especial, tanto que o legislador até trata dele fora do tratamento da pessoa jurídica, que é a fundação, né? A fundação, a fundação é um pouco diferente, né? Que a pessoa jurídica, normalmente, ela é uma reunião de pessoas, né? A fundação, ela não é isso. A fundação é um patrimônio que tem uma finalidade, né? Então, tanto que ela pode até não existir. E a dotação testamentária seja exatamente para que ela seja instituída, né? Então é possível fazer isso em relação à pessoa jurídica da fundação. Muito bom. Ô, gente, mas e aí? Esses são os legitimados. Aí nós temos pessoas que não são legitimadas, que não podem participar do processo sucessório, que não podem ser incluídas no testamento, né? E se forem incluídas, a inclusão é nula, né? Tem um grupo de pessoas que é pelo mesmo motivo, né? Você não pode incluir como herdeiro nem legatário a pessoa que assinou arrogo no testamento, ou a pessoa que serviu como testemunha. O pobre do tabelião que lavrou o testamento não pode ser nomeado herdeiro. Ah, mas é só uma beiradinha, só quero deixar para ele lá um agrado. Não pode, né? Olha, gente, se seu tio milionário falar que você, olha, eu vou deixar para você uma casa na praia toda mobiliada, uma mansão, mas eu queria muito que você fosse testemunha no meu testamento, eu gosto tanto de você, eu acho que você seria uma testemunha perfeita. Gente, argua uma situação de foro íntimo qualquer, não aceite ser testemunha, se sua religião não permite, por favor. Porque se você for testemunha e beneficiária ao mesmo tempo, você vai ser só testemunha. E não é caso de anulabilidade, é um caso de nulidade. É aquele negócio o sistema supõe que aquelas pessoas próximas ao testador vão interferir naquilo que é gravíssimo no testamento, que é a vontade livre e consciente, né? Ou seja, há uma presunção de que aquela pessoa vai interferir na vontade. E não é presunção iuris tanto, não. É presunção iuri et iuri, é presunção que não admite prova em contrário. Então... Muito cuidado, gente. Testamento é coisa isso. muito formal, né, Paulo? Super formal e envolve isso que ele falou. Então, aquelas pessoas, né? Ele já falou, a pessoa que escreveu o testamento a seu rogo, a rogo do testador, né? As testemunhas do testamento, igual ele falou aqui, não aceite ser testemunha do testamento, não pode. Pois. Isso aí. Quem mais? O pessoal está perguntando se o notário pode ser testamenteiro. Pode ser Olha, de em caso relação testamenteiro? a essa restrição do ponto de vista patrimonial, né, ele não está recebendo nada, né? Eu não vejo impedimento dele ser um testamenteiro. Não vejo, assim, de plano, não vejo. A gente tem convicção que não pode ser testemunha por conta da impossibilidade da dicção do legislador, né, de que ele não pode mesmo. Mas outra função no testamento, eu não vejo problema, não. Se alguém perguntasse assim, você aconselha? Eu diria, não. Eu preferia que você escolhesse uma outra pessoa para exercer essa função. É proibido? Com certeza não é proibido. Não tem uma norma no Código Civil negando essa possibilidade, né? Não tem. Pois é, mas o notário não vai poder receber nada em testamento. Isso aí não tem dúvida, né? Isso aí não pode. Nem ele, nem o comandante, nem o escrivão perante qual se fizer o testamento. Então, a pessoa perante aquela que você fizer, porque tem outras situações, né? Às vezes tá no navio, aí pode ser o comandante, né? Vai colher lá o testamento. Tem outras situações, gente. Mas essa pessoa perante a qual você fez, né, o testamento, não vai poder Exatamente. herdar. Agora, tem uma questão que essa daí já tem surgido outras perguntas muito recorrentes,
Que hoje em dia, professor Letícia, nós temos uma mudança de paradigma, né? Eu diria até uma relativização da família clássica. Então hoje há exemplos aí que aparecem das tais famílias poliafetivas, né? Pois é, Ah, famílias verdade. que fogem daquele núcleo, né? Marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, fogem daquela dupla, né? E incluem outras pessoas na relação, né? Se isso dá certo para eles, ótimo. Isso. A gente tem mais do que respeitar a autonomia existencial das pessoas, né? Mas aí vem a questão. Em razão disso, em razão dessa mudança de costumes, sei lá, essa assimilação, em razão disso que existe, haveria alguma modificação naquele outro não legitimado? Voltando lá, quem não é legitimado além daquelas pessoas que estão próximas? É o concubino, a concubina do testador, da testadora, casado, né? E o que é isso? Isso não é uma união estável, né? O Uhum. concubinato ele está inclusive descrito no Código Civil, é uma reminiscência terminológica, acabou ficando no Código Civil, mas para identificar a situação em que a pessoa tem uma relação de casamento ou de união estável e tem uma relação marginal, né? Uma relação na margem, uma relação fora. Então ele é casado com uma, mas tem uma outra e tal. Se essa regra de que o testador não pode deixar nada para a concubina ou para o concubino Hum. valeria ainda hoje, né? Ela é expressa no Código Civil brasileiro. Está dizendo que não podem ser. A mesma regra que diz que a testemunha não pode, também diz que o concubino não pode. Né? E também seria um caso de nulidade. É natural que essas coisas devam evoluir com o tempo, mas o que nós temos hoje é que não há, do ponto de vista da jurisprudência dos tribunais superiores, né, STF ou STJ, um reconhecimento da legitimidade dessas relações. Né? Então, continuamos no sistema binário, na família clássica e tal. Então, qualquer pessoa fora desse contexto, ele seria tido como concubino, e uma vez concubino, não poderia ser favorecido no testamento. Né? Então, você não pode deixar patrimônio para a amante, né? A expressão que se utiliza aí. Um monte Quer dizer que não tem jeito. Então, moram três, é um trisal, trisal. Como é que fica, Paula? É um trisal, moram juntos lá. O que, que o STJ está falando? Será que vai ter jeito ou não vai ter jeito? Será que vai ter Pois é. problema? Como é que fica? Porque será que um vai ser considerado que vive unistável com um e o outro é concubino? Ou será que não? São Essas modernos. coisas são tão modernas, né? É E difícil da essa gente questão é falar. difícil até para a jurisprudência, porque nós temos decisões de tribunais estaduais, e eu consigo citar Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, que dizem que são união estável. O trisal é uma união estável de três. Então, todos eles teriam os mesmos direitos, né? Inclusive direitos previdenciários, partilha de patrimônio e tal. Só que, quando isso chega no STJ, nós não tivemos ainda uma decisão que corroborasse isso. Nenhum. É sempre no Nada favorável. sentido inverso. É, nada. E para o pessoal saber, o pessoal que ainda não está, né? Não nos procurou, a gente é proibido pelo CNJ. Porque os tabeliães, gente, eles são obrigados a seguir as normas fixadas pelo CNJ e também pelas corregedorias. E o CNJ baixou um tempo atrás, né? Uma ordem de que a gente é proibido de lavrar uniões poliafetivas, tá bem? Então, não tem jeito. Essa situação que o Paulo falou aí. Então, três moram juntos, como é que eles fazem? Eles podem resolver até pelo documento particular lá e depois levar para a justiça para discutir. Mas até agora ninguém teve sucesso em nível do STJ, nem no Supremo, nem nada disso, né? Nada disso. Já nos fizeram a indagação do seguinte: eles têm um relacionamento múltiplo, todos conhecem umas às outras, respeitam-se esse tipo de relacionamento, é uma opção de vida deles. Então ele faz um testamento deixando
para todas, né? Fazendo uma divisão para todas. A pergunta era, esse testamento, ele é válido se ninguém questionar? Pois é. Olha, E aí? se a gente for literal, né, aquele legalista extremista, o Código Civil está falando em nulidade. Né? Nulidade é algo que pode ser acolhido por qualquer um. Né? As nulidades, elas interessam supostamente à ordem pública, então qualquer pessoa poderia arguir. Né? Se a gente levar em consideração uma interpretação menos legalista, menos radical, a gente diria, olha, se ninguém reclama, o interesse é patrimonial, e sendo patrimonial ele é disponível, então, vida que segue. Né? Cumprimos o testamento. Isso aí. Vale tentar, né? Vale tentar. Mas assim, nesse caso aí, se ninguém entender criar concubino, porque o concubino, gente, se Isso. for concubino mesmo, tá bem claro lá no Código Civil, que o concubino do testador casado, a não ser que o testador, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Olha a quantidade de Pois é. exigência que a lei faz, né, Esses 5 Paulo? anos até nem Difícil. faz mais tanto sentido, né? Porque isso aí, nós Não temos um faz. problema com o Código Civil, que ele foi gestado na década de 70, né? Miguel Reale e tal, montou a equipe dele, fez lá o código. Eu acho que em 75 ele já estava pronto a redação. Mas ele ficou dormindo no Congresso até 2002, até um pouco antes de 2002. Nesse tempo, né, da década de 70 até antes de 2002, nós tivemos mudanças drásticas no nosso sistema. Né? Inclusive, afastamos a ideia de concubinato para incluir a ideia da união estável, que veio na Constituição de 88. Né? Foi ela que já existia, mas ela entrou no sistema por essa porta nobre da Constituição em 88. Então, esse artigo mesmo, ele está com a redação histórica dele. Né? Hoje não precisaria de 5 anos. Né? O fato de estar separado de fato já te autoriza a ter legitimamente uma união estável. E união estável, gente, não é concubinato. União estável tem proteção, é legítima, é família, Não é. e é família tão boa quanto o casamento. Então, a mesma proteção. Aqui no Brasil, tem dúvida nenhuma. Mas lá fora ainda tem assim, né? Tem um país que não reconhece o meu estado. Agora, por falar em lá fora, olha só quem mandou uma pergunta. Minha filha lá de Londres. Beijo, minha querida. A Bela perguntou aqui, ó. Seria o caso de não formalizar a relação, nesse caso do trisal que a gente estava falando, seria o caso de não formalizar a relação, o casamento ou união estável e definir por Olha que testamento? coisa, né? Olha, quando a gente fala no testamento que ninguém reclamou, na verdade a gente está falando de uma via oblíqua, né? Não é o ideal, né? A gente está dizendo, olha, nessa circunstância em que houve disposição testamentária para aquela pessoa que poderia potencialmente ser definida como concubino, mas se ninguém reclama, então valeria a disposição. A disposição poderia ser execuível, né? Justamente porque ninguém argumentou nada, ninguém contrariou, o direito é disponível, né? O direito patrimonial é disponível. Mas essa não é o melhor conselho, né? O melhor conselho é formalizar, né? Já que é algo que existe, né? Você só não pode fazer isso lá no cartório, porque o cartório está com as mãos amarradas para Pois é. trás por conta do CNJ. Né? É. Ordem do CNJ. Ordem do CNJ, a gente tem que obedecer. A gente não pode questionar, viu, gente? Fica claro para vocês. Não é porque a gente tá lá na Lei 8935 que nós somos obrigados a seguir as normas ditadas pelo órgão fiscalizador, né? Que é a CNJ ou então as corregedorias. Então vamos lá, Paulo. Que coisa, né? Tá difícil. Tá tendo aí uma falta de sintonia mesmo entre a Exatamente. vida e o direito. Exatamente. Pelo E menos como já nessa parte. dizia o Virgílio de Sá Pereira, lá ainda na década de 50, né, quando o direito nega a vida, quando o direito ele contraria a vida, o direito perde. Porque a vida é que É. manda. Né? O indivíduo, então, ele acaba contrariando a lei para seguir a vida, para seguir a sua autonomia e tal. É algo que existe, né? Ele acaba reagindo em É relação a isso isso. aí.
Tem uma pergunta aqui, Paulo, olha só, da Milene, Milene, isso mesmo. Em caso de redução de testamento, o que acontece, gente? Toda vez que tem um testamento, a primeira fase, depois que a pessoa vem a falecer, é abrir o testamento em juízo. Aí o juiz vai verificar, ó, tá ok, as disposições estão ok, ou não, as disposições não estão ok, ultrapassou a legítima, deve ser isso que a Milene está falando. Aí, nesse caso que o juiz verifica que tem que fazer uma redução do testamento, de quem será retirado, como é que ele faz essa análise, como é que ele faz essa redução, né, das disposições testamentárias? Quando a gente Acho fala que é em isso a redução pergunta. testamentária, a gente está falando em disposições testamentárias que extrapolaram a parte disponível, né? Então, extrapolou a parte disponível, Isso. invadiu a legítima dos herdeiros necessários, então temos que reduzir as disposições para manter íntegra, para salvaguardar a legítima dos herdeiros necessários. Existem regras que o próprio legislador trouxe, né? Quando você nomeia, por exemplo, institui herdeiros e institui legatários. Não são os herdeiros necessários, não são herdeiros que você instituiu. Esses herdeiros que você instituiu, mais os legatários, somados, eles ultrapassam o limite da parte disponível. Então você tira primeiro dos herdeiros instituídos. Ah, mas se eu tirar deles e manter os legatários, eu elimino os herdeiros instituídos. Ok, a regra é essa. Você vai eliminá-los. Se eventualmente você eliminou os herdeiros instituídos e os legatários continuam ultrapassando o limite, aí você reduz proporcionalmente os legados até o limite. Essa é a regra do código, né? Se o legislador, prevenindo essa situação, ele modificar isso, ele vai dizer assim, olha, embora a lei diga isso, eu quero que no caso de excesso seja reduzido o legatário. Aí ele pode reduzir o legatário, né? Então a própria pessoa deixa isso Isso. colocado no Fora testamento. disso, Aí tá regra geral. valendo. Entendeu, Milene? A gente tem que seguir a lei. Agora, se vendeu um bem, era um legado, e você vende esse legado, né? Vende esse bem que era objeto de legado antes, aí é o caso do testamento caduco, né, Paulo? Aí, nesse caso, no caso fica sem, da pessoa deixou para alguém um né? Fuscão 73. É um legado, né? O que diferencia o legado da herança é justamente isso. A herança ela é abstrata, ela é indeterminada, você participa percentualmente do monte. O legado não, já é uma coisa singularizada, uma coisa definida. Se eu deixo para a Letícia o meu Fuscão 73, mas antes eu vendo o Fuscão, aí há uma caducidade do legado, né? Não tem jeito. E olha, a gente entende que caducidade o próprio tabelião pode analisar, porque é óbvio. Ué, se era o Fuscão que era para ficar com a Letícia, o Fuscão foi vendido, é óbvio que, né? Aí não precisa mandar para o juiz falar, realmente o Fuscão foi vendido. Não precisa Muito disso, bem. né, Paula? A Nesse gente caso de mesmo pode caducidade, eu fazer, também não entendo acha? que testamento caduco a gente pode declarar essa caducidade, né? Ou melhor, reconhecer essa caducidade no inventário extrajudicial. Perfeito. Perfeito. Não, a gente já está chegando no final, Paula, porque o assunto é tão legal e ainda tem um monte de dúvida. Eu não sei se a gente vai para frente, Vamos se a ver gente as volta aqui nas dúvidas? dúvidas de filho, porque o pessoal teve uma dúvida bem interessante. Aqui, olha, vamos lá. Gostaria de saber o seguinte, é da Viana Silva Kellen, né? Gostaria de saber o seguinte, uma pessoa, quando nasceu, foi registrada pelo pai, que achava ser o pai biológico. Passados 44 anos, a filha descobre que o verdadeiro pai sanguíneo é outro. Ela quer manter o nome dela. Ô, gente, olha só, hoje está tão moderno, né, Paulo? Aqui no cartório, eu estou tendo toda semana, eu estou tendo questões relativas à paternidade socioafetiva. E nesse caso aí não é paternidade socioafetiva, é paternidade biológica. Porque o que consta no registro é do socioafetivo, né? Ficou sendo socioafetivo. E aí, como é que faz? O que você acha, Paulo? Dá para fazer no Ô, cartório ou Letícia, não dá? Deu para eu não sei se eu perdi uma entender? parte da pergunta, mas a ideia, a sugestão dela é buscar, investigar a paternidade do outro pai e mantendo o sobrenome? Parece que ela quer continuar. Ó, parece que ela quer continuar com o outro pai, isso não tem dúvida. Se o pai sócio-afetivo já está no registro, gente, Só ele eu mudar o continuará no status. registro, tá? Ele é o pai registral.
Só vai mudar. Na verdade, ninguém vai nem saber que mudou o status, porque isso é sigiloso, tá bem? Então, vamos lá. O que tem acontecido? Já aconteceu isso aqui comigo e o Mário Camargo trata disso no livro dele, tá? Eu até escrevi um artigo também, que chama assim, paternidade biológica no caso de já haver pai registral. Alguma coisa assim. Joga no Google o que vocês acham. O que eu falei? Se você vai fazer esse reconhecimento, vai que esse outro pai também quer ser pai. Os dois querem ser pai. O outro continua querendo ser pai, mesmo sabendo que ele não é o biológico, ele quer continuar sendo pai. E esse outro quer entrar, né, no registro, porque ele também quer ser pai. Será que pode? A gente entende que pode e que pode ser feito, inclusive, direto no cartório também. E você pode manter o nome, a pessoa pode manter o nome. Não é obrigatória a mudança de nome, né? Não tem um termo que fala assim, você é obrigado a mudar. Apesar de que, normalmente, quando tem um reconhecimento de paternidade, você recebe o sobrenome do pai que reconheceu, ok, Kellen? Espero que eu tenha respondido. Isso não era bem sucessão, mas tem a ver com sucessão, né? Por quê? Isso. Porque você herda É o dos que a dois, gente chama aí de multiparentalidade, né? A multiparentalidade. Você pode ter dois ou mais, né? Pais, pode ter um pai consanguíneo, um pai afetivo e pronto. Todos. Isso chegou no STJ. Que chegou pode, no exatamente. STJ, o STJ falou isso. Isso Pode, está, sim. eu diria que está pacífico, Você né? A pode questão da herdar dos dois. multiparentalidade. Os efeitos patrimoniais da multiparentalidade estão bem tranquilos, né? Bem consolidados entre nós. Agora tem a Aline Carla mandou uma dúvida, que eu também tenho essa dúvida. Porque, na verdade, eu acho que não tem jeito de resolver direto no extrajudicial. Mas vamos ver o que o Paulo acha. Ela diz o seguinte, e quando a paternidade for reconhecida por herdeiros? Os herdeiros, então, o pai morreu, não reconheceu a paternidade, tá? Os herdeiros podem reconhecer a paternidade para fins sucessórios? Ou não? A gente consegue fazer isso direto no cartório, Paulo? Eu acho que Eu não também tem acho jeito, que mas não você tem queria jeito. saber a sua opinião. Estabelecer o vínculo de parentesco por terceiros, né, o herdeiro reconheceu, eu não vejo possibilidade de fazer isso. Naturalmente que ela pode entrar com a investigação de paternidade contra os herdeiros do falecido e os herdeiros do falecido no processo dizer, olha, ela tem razão, realmente é. Mas isso seria um reconhecimento judicial, né? Uma decisão judicial. Extrajudicialmente, uma escritura pública de reconhecimento, onde os herdeiros reconhecem isso, eu realmente acho que não é viável por hora. A ideia parece boa, resolve muitos problemas, me parece até viável, a gente consegue construir academicamente uma fundamentação para isso, mas hoje eu acho que não seria possível fazer, não. O tabelião recusaria. Não tem previsão. Não tem previsão e não, a gente não teria como simplesmente falar assim, essa pessoa aqui é herdeira porque eles falaram que é herdeira, entendeu? Porque tem toda uma questão tributária envolvida também. Isso, mas se eles quiserem, já me chegou essa questão, eu falei, não, se vocês quiserem entrar em juízo, discutir isso, resolver, é ótimo. Ou então faz uma doação aqui para essa pessoa, pode também, né? Assim, olha, herdeira ela não é, não. Mas vamos fazer uma doação para ela, porque é como se fosse nossa irmã. Então, doa para ela um valor. Beleza, o ideal seria se ela propusesse mesmo. Gente, então, 8h03 já. Encerramos. 8h03, nós já temos que parar. Eu vou ter que chamar o Paulo de novo. O bom do Paulo é que ele sempre aceita os meus convites. Então, antes de terminar, deixa eu fazer uma homenagem aqui para o Paulo. O Paulo fez aniversário agora, sexta-feira, dia 7 de abril, 7/4. Gente, quer uma pessoa mais em sintonia comigo do que o Paulo, mano? Olha só, dia 7 de abril, 7/4, tudo na minha vida é 7/4, né? E o Paulo Hermano é do dia 7 de abril, quer dizer, tinha que estar aqui comigo. Muito obrigada, Paulo, por tudo, pela parceria, pela amizade, pelos debates. Às vezes eu fico indignada com as questões jurídicas. Não é só vocês, não, gente. Às vezes eu fico indignada. Isso aqui não é justo, Paulo. Isso aqui não tem jeito, não. Não, Letícia, não tem jeito. Não é possível. Vamos pensar que... Porque coisas são meio difíceis, né? O direito é aquela coisa que está posta. Até a gente mudar, tem que nos meter, né, Paulo? Letícia, obrigado pela oportunidade. Estou sempre à sua disposição. Eu sou seu fã número 1. Eu reconheço isso, todo mundo sabe disso. É recíproco, recíproco. Um abraço, querida. Obrigado. Então, ó, muito obrigada, viu? Tudo de bom e vamos que vamos. Boa semana para todo mundo. Tchau. Beijão, até mais. Tchauzinho.